E se eu te dissesse que o futuro do universo cinematográfico Marvel está prestes a ser reescrito de uma forma que você nem imagina? E se essa reescrita já foi profetizada, detalhada e até executada em outro lugar? Aonde? Vem comigo que eu vou te mostrar. Galera, eu não preciso nem falar que esse vídeo vai estar repleto de spoilers. Então se você tá com medo de receber um spoiler ou uma teoria e possa vir a acontecer, não assista esse vídeo, tá bom? Fala tu campeão, Pedrão na área. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos próximos passos da Marvel no MCU. E principalmente, como o Quarteto Fantástico se encaixa nessa bagunça multiversal. E não sou eu que estou dizendo que a chave para entender tudo isso está nas HQs. Não, é o próprio Kevin Feige, o chefão da Marvel Studios, que já deu a letra dizendo que a saga Guerras Secretas de Jonathan Hickman é a grande inspiração para o futuro do MCU. E se o Kevin Feige falou, a gente tem que prestar atenção, né? Então senta aí e se prepara, porque este vídeo não é só mais uma teoria não. Esse vídeo é um guia completo, ou melhor, uma profecia do que está por vir. Misturando o que já sabemos do MCU com as profundas narrativas dos quadrinhos. A gente vai teorizar, analisar, se empolgar e, quem sabe, até prever o futuro da Marvel juntos. Se você é fã de carteirinha, se você respira Marvel, se você sonha com o multiverso, esse vídeo é pra você. Porque o que vem por aí, meu amigo, é coisa de outro mundo. Pra gente entender onde o Quarteto Fantástico se encaixa, primeiro precisamos recapitular o que a Marvel já nos mostrou. O MCU está mergulhando de cabeça na saga do multiverso. Vimos vislumbres em Loki, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e até em Homem-Formiga e a Vespa. O conceito de realidades alternativas, variantes e o mais importante, as incursões, já foi plantado. Lembra daquela cena pós-crédito de Doutor Estranho 2, com a Claire chamando o Stephen Strange para resolver uma incursão? Aquilo não foi à toa, campeão. E agora a cereja do bolo. The Fantastic Four First Steps, o filme que vai apresentar a primeira família da Marvel ao MCU, com lançamento previsto para 25 de julho de 2025. Quando esse vídeo sair, provavelmente o filme já foi lançado. Mas esse filme não vai recontar a origem. Ele já começa com eles tendo seus poderes há 4 anos atrás, ambientado em um universo alternativo, retrofuturista, a Terra 828. Isso já nos diz muito. O multiverso é vasto e o quarteto não é deste universo principal, a Terra 616, pelo menos não de início. E o que eles estão fazendo lá? Enfrentando ninguém menos que o Galactus, o Devorador de Mundos, e sua parceira, sua arauta, a surfista prateada, Shao Bao. A gravidez de Sue Storm, a Mulher Invisível, com Frank Richards, é o que atrai a atenção cósmica de Galactus. Frank Richards, pra quem não sabe, é um dos seres mais poderosos do universo Marvel, com a capacidade de manipular a realidade e criar universos inteiros. A presença dele é um farol cósmico, um imã para entidades de poder inimaginável. E a teoria de que o quarteto pode usar o Ultimate Nullifier para repelir Galactus, isso, meu amigo, é o estopim para uma incursão multiversal. E como eles chegam no nosso universo, a Terra 616? A aposta é que uma cena pós-crédito em Thunderbolts vai mostrar a nave do quarteto enviando um sinal de socorro ao chegar aqui. Ou seja, eles atravessam a barreira dimensional e se tornam parte do MCU canônico. E a partir daí, a coisa esquenta. Eles se juntam aos Vingadores, X-Men, Thunderbolts e uma galera em Avengers Doomsday para enfrentar o Doutor Destino. Sim, ele mesmo. Pra onde, patrão? Edifício Baxter, rápido. Aí, tu não é o Homem de Ferro, meu irmão? Hein? Sou eu mesmo. E a cereja do bolo é que Robert Downey Jr. está cotado para interpretar o Doutor Destino. Imagina a loucura. E o ápice de tudo isso, Avengers Secret Wars em 2027. E esse é o filme que eu quero focar nesse vídeo. O mega evento que promete concluir a saga do multiverso e, quem sabe, resetar ou redefinir o MCU como a gente conhece. Mas para entender a verdadeira dimensão do que está por vir, a gente precisa viajar para a fonte, para a inspiração de tudo isso. A HQ Guerras Secretas de Jonathan Hickman, de 2015. Jonathan Hickman, meus amigos, é um gênio, e sua Secret Wars de 2015 não é só uma HQ, é uma obra-prima. É o clímax de anos de construção narrativa em suas fases de Vingadores e Novos Vingadores. A premissa é simples e aterrorizante. O multiverso está morrendo. Incursões, que são colisões entre diferentes terras de diferentes universos, estão aniquilando tudo. E no final, só restam 2 terras. A nossa, a Terra 616, e a Terra 1610, do universo Ultimate. E elas estão em rota de colisão final. O que acontece depois? O multiverso é destruído, e a partir dos seus restos, surge o Battle Road, um planeta remendado, feito de pedaços de diversas realidades, governado com mão de ferro por ninguém menos do que o Doutor Destino. Ele, Victor Von Doom,
roubou o poder das Beyonders, as entidades cósmicas responsáveis pelas incursões, e se tornou o Deus Imperador Destino. Ele reescreveu a realidade à sua imagem, criando um mundo onde ele é a figura central, adorado e temido, do jeito que ele gosta. Só pra vocês terem uma ideia, galera, ele tem o próprio exército de Thors, que chama Thor Corps. É um monte de Thors que trabalha pra ele, que ele usa pra manter a ordem. É uma tirania, sim, mas é uma tirania que na visão dele salvou a existência do caos total. E aqui a gente começa a ver as conexões com o MCU. O conceito de incursões já está lá. A ideia de um vilão com poder divino capaz de moldar a realidade também. E o Quarteto Fantástico, especialmente Reed Richards e Frank Richards, são peças-chave nessa história. Mas a parte mais fascinante são os diálogos, as discussões filosóficas entre Reed Richards e o Doutor Destino. É aí que a gente vê o embate de ideologias, de visões de mundo, que cada um dos dois tem. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Segura a emoção, porque o papo vai ficar sério. Agora, a gente chega no ponto nevrálgico de Secret Wars, o que realmente eleva essa HQ de um evento de super-heróis para uma obra-prima filosófica. O embate entre Reed Richards e o Doutor Destino não é só uma briga de socos e poderes. Não. É um duelo de mentes, de ideologias, de visões de mundo que chocam de forma espetacular. No fundo, eles são muito parecidos, mas é justamente nessas semelhanças que as diferenças se tornam abissais. Ambos são gênios, talvez os maiores do universo Marvel, e sim, provavelmente até maior que o do Tony Stark. Ambos buscam o conhecimento, a ordem, a perfeição, mas a forma como eles encaram o poder, a criação e a própria salvação é o que os separa. E é nesses diálogos, nessas trocas de farpas intelectuais, que a gente entende a profundidade desses personagens. Pro Destino, o poder é a ferramenta definitiva para impor a ordem. Ele viu o multiverso desmoronar no caos das incursões, e para ele, a única solução era uma mão forte, um controle absoluto. Ele se vê como salvador, o único que teve a coragem de fazer o que era preciso, mesmo que isso significasse ele se tornar um tirano. Ele roubou o poder dos Beyonders, se tornou o Deus Imperador Destino e moldou a Battle Road à sua imagem e semelhança. Mas e o Reed? O Reed Richards. Ele também busca a ordem, mas uma ordem que nasce da liberdade, da evolução, da diversidade. Ele acredita que o verdadeiro potencial da existência reside na capacidade de se desenvolver, de explorar, de criar sem amarras. Para ele, a ordem imposta por Destino é uma prisão dourada, uma supressão da própria essência do que significa existir. E essa diferença fica cristalina em um dos diálogos mais marcantes da HQ. Quando o Destino confronta Reed com a falha dos Illuminati em salvar o multiverso, ele joga na cara do Reed que a abordagem dele, baseada na ciência e na colaboração, foi insuficiente. E ele se gaba com toda a sua arrogância divina. Abre aspas. Eu fiz o que você e todos os seus semelhantes não puderam. Eu salvei o insalvável diante da aniquilação total. Mas será que salvou mesmo? É um soco no estômago, né? Porque no fundo, Destino tem um ponto. Reed e os Illuminati falharam. O multiverso foi destruído. Mas a questão é, a que custo veio essa salvação? Reed, mesmo reconhecendo a própria falha, não se curva à lógica do Destino. Ele entende que a salvação do Destino veio com a supressão da liberdade, da diversidade, da própria essência da vida. Outro ponto crucial é como eles encaram a responsabilidade da inteligência. Reed Richards usa sua inteligência para explorar, para entender, para resolver problemas. Ele é um cientista, um explorador. Acima de tudo, ele é um homem que busca a verdade. Ele comete erros? Comete, como todo mundo. Mas ele os admite. Ele busca a colaboração, o trabalho em equipe, porque ele sabe que o conhecimento é vasto demais para ser contido por uma única mente. Já o Doutor Destino, ele vê como uma arma, uma ferramenta para dominar e controlar. Para ele, o conhecimento é poder. E esse poder deve ser usado para impor sua visão de mundo, que ele considera a única e absoluta. A arrogância de Destino é lendária, e ele raramente admite falhas. Se algo dá errado, a culpa é do universo, não dele. Em um momento de pura genialidade de Rickman, Reed confronta Destino sobre o fardo de ser o único a carregar o peso da criação e da destruição. Abre aspas, Doutor Destino. Eu sou o Deus de tudo o que resta. Eu sou o Criador. Eu sou o Destino. E Reed Richards responde dessa forma, abre aspas, e eu sou o homem que falhou em salvar o que você destruiu. Mas também sou o homem que entende o custo da sua salvação. Vai me dizer que esse diálogo dos dois não passa uma vibe meio Thanos versus Homem de Ferro, né, velho? Eu sou inevitável. E eu sou o Homem de Ferro.
Percebe a diferença, campeão? Destino abraça o fardo do poder absoluto, se deleita nele. Reed, por outro lado, lamenta o fardo da falha, mas busca a redenção através da reconstrução, não da dominação. É a humildade do gênio contra a arrogância do tirano. O clímax de Secret Wars não é apenas uma batalha física entre Reed Richards e Dr. Destino. É o ápice desse embate filosófico. É a hora da verdade, onde as ideias se chocam com a mesma força que os poderes. Destino, mesmo com todo o seu poder divino, ainda busca a validação de Reed. Ele quer que Reed, o único que ele considera seu igual intelectual, reconheça que sua salvação do multiverso foi um ato necessário, heróico, por mais brutal que tenha sido. Mas Reed não busca a glória ou reconhecimento, ele busca a oportunidade de reconstruir o que foi perdido. A redenção para Reed não está em dominar, mas está em restaurar. Ele entende que a verdadeira salvação não pode vir da tirania, mas da liberdade e da esperança. E é nesse momento que o diálogo final entre eles se torna um dos mais icônicos da história dos quadrinhos. Abre aspas. Você não é um deus, Victor. Você é apenas um homem que roubou o poder de um deus. E você usou esse poder para criar um mundo à sua imagem. Um mundo de medo e controle. E o Dr. Destino responde assim. E você, Richards, o que você faria com esse poder? Você falhou em salvar o multiverso. Eu não. Aí Reed Richards responde de novo. Eu falhei, mas eu aprendi. E a diferença entre nós, Victor, é que eu sei que a verdadeira criação não vem da dominação, mas da liberdade. E a verdadeira salvação vem da esperança. E essa fala do Reed e a verdadeira salvação vem da esperança é o golpe final, gente. Não é um soco, não é um raio de energia, é uma ideia. É a vitória da filosofia do Reed sobre a do Destino. É a prova de que por mais poder que o Destino tenha acumulado, sua visão de mundo era fundamentalmente falha. Ele podia criar um mundo, mas não podia criar vida de verdade. Não podia criar esperança genuína. E isso, meus amigos, é o que faz de Reed Richards o verdadeiro herói. É a capacidade de aprender com o erro, de se reerguer e de acreditar em algo maior do que o próprio poder. Agora que a gente mergulhou fundo em Secret Wars de Jonathan Hickman e nas discussões filosóficas entre Reed Richards e Dr. Destino, a pergunta que não quer calar é: como tudo isso vai se traduzir para o MCU? Como a Marvel vai adaptar essa saga épica para as telonas? Primeiro, a introdução do Quarteto Fantástico em um universo alternativo, a Terra 828, é um movimento genial. Isso permite que a Marvel apresente os personagens sem a necessidade de uma história de origem tradicional e posiciona o quarteto como catalisadores de eventos multiversais desde o início. A gravidez de Sue Storm e a presença de Frank Richards, que atrai Galactus, já sinalizam a importância cósmica da família. E aquela cena pós-crédito de Thunderbolts com o sinal de socorro do quarteto chegando à Terra 616? Ou será que não é um sinal de socorro? A gente não sabe ainda, mas a gente teoriza que é. Nave extradimensional entrando na atmosfera. Extradimensional? O que isso quer dizer? Nossa, que nave legal. Isso vai ser a ponte, tá? É a forma da Marvel poder trazer esses personagens para o nosso universo principal de forma orgânica. Agora sobre o Dr. Destino no MCU, especialmente com Robert Downey Jr. no papel, isso é um divisor de águas. A escolha de um ator com o peso e a história do Robert Downey Jr. para um vilão tão icônico não é por acaso. Isso sugere que o papel do Destino será central e complexo, e provavelmente com as camadas de ambiguidade moral. A Marvel pode explorar a ideia de que o Destino, em sua própria mente, é um salvador, um líder que impõe ordem onde outros falharam. E as incursões, galera? Elas são a espinha dorsal de Secret Wars. A Marvel já as introduziu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e elas serão o motor da destruição multiversal que levará a Avengers Secret Wars à ideia de um Battle Road, um planeta remendado feito de fragmentos de universos destruídos, governados por Destino. É um conceito visualmente espetacular e narrativamente rico. Imagina só as possibilidades. E o papel de Frank Richards? Ele é a chave para a reconstrução do multiverso nas HQs. No MCU, sua introdução já ligada a Galactus e as incursões sugere que ele será um personagem de extrema importância, talvez o pivô para a restauração da realidade após Secret Wars. A HQ de Jonathan Hickman não é apenas uma história sobre o fim do multiverso, é uma história sobre o que vem depois. É sobre a reconstrução, a redenção e a esperança. E é isso que o MCU pode tirar de mais valioso dessa saga. A batalha final entre o Homem Elástico e o Destino não é só sobre quem é mais forte, mas sobre qual filosofia prevalece. A vitória de Reed é baseada na liberdade e na esperança,
É a mensagem que a Marvel pode querer passar para o futuro do seu universo. O MCU está em constante evolução, e Secret Wars pode ser o catalisador para uma nova era. Uma era onde as fronteiras entre universos são mais fluidas, onde novos personagens e equipes podem ser introduzidos de formas inesperadas, e onde as histórias podem se tornar ainda mais ambiciosas e complexas. E então, campeão, a conclusão é a seguinte: a gente pode esperar um MCU que abrace de vez o multiverso, com todas as suas possibilidades e perigos. Um quarteto fantástico que não é apenas uma equipe de heróis, mas uma família que carrega o peso e a esperança da reconstrução da realidade. Isso tudo em cima do filho deles, entendeu? Um Doutor Destino que será um vilão complexo, com motivações profundas e um embate filosófico com Reed Richards, que vai fazer a gente pensar. E acima de tudo, um futuro onde a Marvel continua a nos entregar histórias épicas, emocionantes que nos fazem refletir sobre o que significa ser um herói, um vilão e até mesmo um ser humano. E aí, o que você achou dessa teoria? Você está tão empolgado quanto eu para ver tudo isso nas telonas? Qual a sua maior expectativa para o Quarteto Fantástico no MCU? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante para mim. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e compartilha com a galera que também é fã de carteirinha da Marvel, porque aqui a gente não só assiste, a gente vive o universo dos super-heróis. E a gente se vê no próximo vídeo, campeão. Fui!